Oremos. Pai nosso que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por mais um dia que estás nos concedendo, a nossa gratidão por estes momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra, vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, que têm problemas, têm necessidades. Tu conheces a luta, o sofrimento de cada um, dê vitórias conforme a Tua vontade. E também, Pai, pedimos especialmente por Normanei Torres. Ela está agradecida porque os exames que ela fez deu tudo normal. Louvado seja o Teu nome. Queremos também pedir uma bênção especial para Anita Alves, que amanhã estará completando mais um ano de vida. O Genésio Mioto está pedindo que Tu estejas abençoando Anita Alves. Abençoe também Pedro Roberto de Oliveira Neto, que amanhã irá aniversariar. Pedimos também uma bênção especial para Inês Moreira, para o Gilmar e a sua saúde, para a Vera, também na Iris Aparecida, especialmente ela pede pela Nora Eliane, que está em recuperação de uma cirurgia. Abençoe Maria Schreiber, especialmente a sua irmã Benilda, que ela se recupere também, está internada, a Benilda. Abençoe Dulce, abençoe Valdenice Cani, Zenaide, Beatriz, Reinato Carvalho, Regina Neves, Gilmara Damasceno e filhos e todos os demais, Pai, que nos pedem orações, que recebam de Ti bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Amém. Estamos agradecidos a Deus porque mais uma semana já está terminando e mais uma semana perto do final deste ano e também mais perto da volta de Jesus. Cada dia que passa é um dia a menos para que Jesus possa voltar e nos buscar. Nós temos que nos manter firmes nessa esperança, manter acesa essa chama em nossa mente, em nosso coração, de que muito em breve Jesus vai voltar. Mesmo que Ele não volte em nossos dias, se nós viermos a descansar, mas temos a certeza que nós iremos ressuscitar e ver Jesus voltando. Que nós mantenhamos acesa essa chama em nosso coração. É isso que nos faz enfrentar as lutas diárias, enfrentar os problemas da vida. É a certeza de que nós estaremos muito em breve num lugar onde não haverá mais sofrimento, nada disso que nós passamos aqui neste mundo. E nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia. Esperamos que os estudos estejam ajudando a cada um a se firmar na fé, manter-se confiante nas promessas de Deus e na certeza de que se nós colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida, nós alcançaremos as vitórias. Foi exatamente o estudo que nós fizemos aqui essa semana e nós lemos com vocês aqui no domingo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 6, verso 33. O segredo para uma vida vitoriosa é colocar Deus em primeiro lugar. Mas, infelizmente, devido à correria do dia a dia, nós, às vezes, deixamos para ter comunhão com Deus lá no finalzinho do dia, quando nós já estamos cansados, com sono, já não estamos mais querendo ler, nem fazer mais nada, somente descansar. Mas coloquemos em prática em nossa vida, buscar a Deus em primeiro lugar. Ao acordar, fale com Deus, leia um trecho da Bíblia, estude a palavra de Deus, ore, não deixe de ter essa comunhão com Deus, é isso que nos fortalece. Muitas pessoas se sentem fracas espiritualmente, possivelmente é porque deixaram de estudar a Bíblia, deixaram de orar, deixaram até mesmo de ir à igreja, e isso enfraquece espiritualmente, porque a nossa alimentação espiritual é a palavra de Deus. E aqui, durante o estudo que fizemos essa semana, nós vemos que o povo de Israel, depois de 40 anos que eles saíram lá do Egito, agora finalmente eles entraram na Terra Prometida. Até uma irmã nos perguntou, eu aproveito para responder agora, quanto tempo o povo de Israel ficou no deserto, quantos dias, e se alguém morreu. E, irmã, o povo de Israel, desde quando saiu do Egito até entrar na Terra Prometida, foram 40 anos. Não era para durar todo esse tempo, mas devido à dureza de coração deles, devido à incredulidade, então Deus disse para o povo que, devido à dureza do coração deles, à incredulidade,
toda aquela geração que saiu do Egito, que tinha mais de 20 anos, iria morrer antes de entrar na Terra Prometida. E assim aconteceu. Todos os que tinham mais de 20 anos morreram. Só quem não morreu, que tinha mais de 20 anos, foi Josué e Caleb. Josué estava agora liderando o povo e Caleb estava ali sempre apoiando Josué, porque eles creram na promessa de Deus, queriam possuir a terra. Então morreu muita gente, mas nasceu também muita gente. Inclusive nós vimos aqui no estudo essa semana que aqueles homens de guerra agora que já estavam entrando na Terra Prometida, eles nasceram no deserto e eles não haviam sido circuncidados. E então antes de eles começarem a guerrear, Josué seguiu a orientação de Moisés para que os homens de guerra fossem circuncidados. Por quê? Porque eles iriam enfrentar a batalha em nome do Senhor. Não era nas forças deles, no conhecimento deles, na tecnologia deles, porque não tinham nada de preparo para a guerra, mas era na força do Senhor. Então eles precisavam colocar Deus em primeiro lugar. E o segundo ponto foi que eles comemorassem a Páscoa. Estavam agora entrando na Terra Prometida, no 14º dia do primeiro mês, era a Páscoa, e então eles celebraram a Páscoa antes de começarem a guerrear. O povo de Israel agora, Deus deu aquela terra para eles, mas eles tinham os inimigos a enfrentar, porque a intenção de Deus era que os próprios animais, como escorpiões, como serpentes e outros animais peçonhentos, fosse expulsando aquele povo da terra. Mas Deus não ia fazer isso de uma vez só, ia fazer aos poucos para que a terra não fosse ficasse cheia de animais selvagens. Ia ser um perigo também para o povo de Israel. Deus iria tirando aquele povo pouco a pouco da terra prometida. Mas, mais uma vez, a dureza de coração, a incredulidade, a incerteza de que Deus estava com eles, fez com que eles tivessem que lutar. Mas sempre que eles lutavam, a vitória era do Senhor. Quando eles confiavam neles mesmos, eles perdiam a guerra. Foi o que aconteceu da primeira vez que eles lutaram com os habitantes da cidade de Ai. Era uma cidade pequena, colocou o exército de Israel em fuga, morreram 36 soldados de Israel e foi uma vergonha para o povo de Israel. Perder? Mas por quê? Porque eles falaram assim, não, nós podemos vencer, nós temos capacidade, eles são poucos, e tiveram uma derrota vergonhosa. Mas depois, Deus falou com eles para se prepararem, se consagrarem, porque eles iriam lutar novamente e aí eles iriam vencer. E a vitória quem deu foi o Senhor Jesus. Nós encontramos então a orientação para que eles erigissem um altar. Porque sempre que um patriarca, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros patriarcas vagueavam pelas terras que Deus estava conduzindo esses patriarcas, onde eles chegavam, eles erigiam um altar ao Deus verdadeiro. E ali eram oferecidos sacrifícios e ofertas de gratidão, ofertas de louvor, ofertas pacíficas, eram oferecidas nesse altar. E o altar não podia ser de pedras lavradas, ela tinha que ser de pedras rústicas. Do jeito que pegasse a pedra, eles iriam montar o altar e ali em cima sacrificar então essa oferta de gratidão a Deus. E Deus disse então, olha, vocês vão tomar 2 pedras grandes, pintar com cal, e vocês vão escrever nela todas as ordenanças de Moisés, os mandamentos que Moisés deixou, para que vocês não esqueçam. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos estar sempre estudando, lendo, para que nós não nos esqueçamos das promessas de Deus. Muitas pessoas têm desistido, desanimado na fé, porque deixam de estudar a Bíblia, deixam de ler o Espírito de Profecia, e então acabam esquecendo das promessas de Deus e se afastando de Deus. E nós precisamos nos voltar para Deus, irmãos, o quanto antes. O tempo que nós estamos vivendo mostra que Jesus está muito próximo de voltar. E nós não podemos continuar vivendo como se nós não tivéssemos que fazer nada com relação à nossa vida espiritual. E então Josué escreveu todos aqueles mandamentos naquelas 2 pedras para que o povo não esquecesse, e ainda montou também o tabernáculo em Siló, que foi a primeira capital do povo de Israel ali em Canaã.
E esse tabernáculo, onde é que eles acampavam? O tabernáculo era montado por quê? Porque Deus disse, eu quero estar no meio de vocês. E Deus quer estar conosco, irmãos. Eu até perguntei para vocês ontem, e nós queremos estar com Deus? Sentimos nosso prazer, alegria em ir à casa do Senhor, nos encontrar com o Senhor? Não é somente lá que nós nos encontramos com Ele, nós nos encontramos com Deus em qualquer lugar. Vocês se lembram que quando Deus chamou Moisés, ali tinha uma sarça ardendo, mas não se consumia, e Deus disse, olha, tira os seus sapatos, porque o lugar que você está é terra santa. E depois com Josué foi a mesma coisa, tire os seus sapatos, você está em lugar santo. Assim também nós, irmãos, quando invocamos a presença de Deus, nós estamos num lugar santo, não é somente lá na igreja. É aonde nós estivermos invocando o nome do Senhor. Esse lugar é santo e nós temos que ter reverência, porque Deus está presente, o Espírito Santo está presente, está abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando a conhecer a verdade e vivê-la na prática em nossa vida. Então, finalmente, o povo de Israel agora dentro da terra prometida, eles tinham os inimigos para serem expulsos dali. Muitos inimigos foram completamente eliminados. Por quê? Porque era um povo perverso, mau, era um povo idólatra, era um povo que teve oportunidade, desde quando Deus chamou Abraão, 400 anos de oportunidade para eles reconhecerem a Deus como Deus verdadeiro. E eles rejeitaram. E agora então chegou a medida da tolerância de Deus e o povo tinha que ser destruído. Por isso que Deus mandou que eles fossem destruídos. Mas antes deles serem destruídos, eles tiveram a oportunidade. Assim também conosco, irmãos. Se nós nos perdermos, se nós não formos para os céus, é porque nós rejeitamos a graça, a misericórdia de Deus. Nós rejeitamos a oportunidade que Ele nos deu. E eu insisto com cada um de vocês, hoje é o dia de nós reconsagrarmos a Deus. Não pense que vai ser amanhã, não vai ser mês que vem, ou no Natal, ou no Ano Novo. Não, é hoje. Nós não sabemos mais quanto tempo nós estaremos aqui neste mundo. Então faça um concerto com Deus. Peça a Deus que perdoe os pecados que você tem cometido. Peça a Deus que dê forças para não vir a cometer mais esses pecados. Mas se vier a cometer, fale com Jesus novamente, peça perdão, mas com sinceridade de coração. Não é somente da boca para fora. É um arrependimento sincero. O arrependimento sincero, ele gera uma mudança de vida. A pessoa não vai mais viver aquela vida que estava vivendo. Vai viver uma nova vida com Cristo. Então, irmãos, Jesus, ele está intercedendo por nós. E ele continua batendo a porta do nosso coração. Ele espera que nós abramos o nosso coração para que ele possa entrar e fazer morada em nós. Como nós estudamos ontem, está registrado em vários versos e capítulos do livro de Hebreus, Jesus, ele está no santuário celestial, nos céus, intercedendo por cada um daquele que se arrepende. Jesus, ele morreu por todos os seres humanos, mas somente aqueles que se arrependerem, que aceitarem a Jesus, é que terão a salvação. Então a oportunidade está sendo dada hoje e que nós possamos também ser leais a Deus, como Josué e o povo de Israel, motivado e incentivado por Josué, se mantiveram leais àquilo que Deus pediu que eles fizessem, mesmo tendo que enfrentar guerras. Eles primeiro colocavam Deus em primeiro lugar, para que pudessem ter a certeza da vitória. Nós também queremos ser vitoriosos. Para isso precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, nos dê um feliz dia da preparação, um feliz sábado amanhã. E no domingo, se Deus nos permitir, estaremos novamente juntos, continuando esse estudo do livro de Josué. E esperamos mais uma vez que o Espírito Santo continue presente em nossa vida, nos ajudando, nos dando direção e orientação, e que todos tenhamos um dia abençoado por Deus.